As portuguesas e os portugueses procuram cada vez mais o corpo perfeito. Recorrem à cirurgia estética como nunca. Por necessidade ou amor próprio, seja para acabar com as rugas, seja para remover excesso de gordura, seja para eliminar pele a mais ou para ter um peito mais atraente. O que está na moda agora também é o aumento das nádegas. Mulheres e homens. O Dr. David Rasteiro está aqui connosco, é especialista na matéria. Tem mesmo uma procura assim tão grande? Nota uma procura muito grande? Noto uma procura realmente maior relativamente a alguns anos esta parte, na área do aumento do glúteo. É claro que o aumento, e como dizia no início, o aumento mamário, os cirurgias de contorno corporal são de facto têm uma procura maior em termos absolutos. Mas em termos de crescimento, tem havido um crescimento bastante grande e uma preocupação das E o que é que as pessoas procuram? Porque é que as pessoas o procuram para mudar os glúteos, digamos assim? Eu acho que as pessoas procuram um equilíbrio e procuram mais do que um aumento de um glúteo, uma harmonia do corpo. Isto tem muito a ver com a parte do amor próprio e da autoimagem. E, portanto, as pessoas olham para o espelho e fazem este tipo de cirurgias para si mesmas, e digo mesmas, tanto homens como mulheres, não é só mulheres. E olham para elas e acham que têm um certo desequilíbrio do corpo. E, portanto, numa tentativa de rejuvenescimento... É fácil alterar os contornos, digamos assim, do rabo? É disso que estamos a falar. Claro, não é difícil. Eu acho que tem muito a ver aqui com a questão estética. A concepção estética é importante e também depois aliada a uma boa técnica. Há mais do que uma técnica, que era a utilização da gordura, a utilização das próteses. A gordura da própria pessoa. Da própria pessoa. Portanto, ou seja, acaba uma cirurgia em 2 em 1. A pessoa remove gordura de uma zona que acha que tem um excesso, por exemplo, na região do abdômen ou dos flancos. Portanto, tira da barriga e põe ali. Exatamente, e põe no glúteo. E ela fixa-se no sítio ou dispersa-se? Não, ela fixa-se no sítio. Não se passeia? Não se passeia. Tem uma ligeira taxa de reabsorção, ou seja, vai desaparecendo ali nos primeiros meses, semanas. Isso não obriga uma reinjeção de gordura? Depende muito do resultado que a pessoa quer. Se a pessoa quer um aumento muito grande, isto falando da forma de fazer um aumento de glúteos com gordura, se a pessoa quer um aumento grande, pode necessitar de 2 intervenções. Se, por outro lado, optar pela utilização de um implante, isto porque não tem gordura, por exemplo, aí podemos dosear o tamanho... Essa coisa dos implantes faz-me uma impressão enorme, porque a pessoa anda ali com uma coisa que está incrustada num sítio onde as pessoas se sentam. Claro, não é o único a ter essa questão, é uma questão que me perguntam muitas vezes. Aquilo não rebenta, o peso não faz com que as próteses estourem? Eu acho que isso é uma pergunta comum. As próteses têm, de facto, uma resistência muito grande. Eu já visitei 2 fábricas destas marcas de implantes e os testes de resistência são enormes. Quase que, diz de uma forma genérica, se quase passasse um caminhão em cima de uma prótese, ela resistia. São muito diferentes das próteses do peito, por exemplo? Elas não são muito diferentes. As do peito também são altamente resistentes. Aliás, as fábricas e as marcas são as mesmas. Os formatos é que são dispares, são diferentes e mais adequados à estética, obviamente, desta zona. São próteses que têm uma garantia vitalícia de resistência. Claro, se houver um acidente, mas de tempos a tempos, ou de anos a anos, é preciso remover a prótese para colocar outra ou não? Sim. É uma boa pergunta. Nem sempre. Depende muito da reação da pessoa. Imagino que há aqui uma alteração corporal importante, um aumento ou diminuição do peso e, portanto, em termos estéticos, poderá haver algum problema e não estar tão bem. Mas eu não tenho nenhuma garantia que necessite de fazer uma cirurgia ao longo da vida dessa pessoa. Depende também da idade. Uma mulher de 18 ou 20 anos que faz uma cirurgia destas, se calhar precisa... Mas tem jovens de 18 anos a fazerem cirurgias desta? Cirurgia estética, a partir dos 18 anos. Não estou a falar de cirurgia estética, estou a falar de cirurgias aos glúteos. Não tanto, não há assim tantas, mas há a partir de que idade é isso? 20, 21 anos. As pessoas... Já? Sim, é verdade. O crescimento, quer o crescimento físico, o crescimento hormonal da mulher já está completo e, portanto, do ponto de vista, quer até ético e também do ponto de vista médico, não há nenhuma contraindicação para fazer. Mas não se percebe que essas operações foram feitas? Não ficam cicatrizes, não ficam marcas? Ficam, sem dúvida. Uma cirurgia tem sempre cicatrizes. O que aqui me interessa é ter uma boa cicatriz nos sítios que sejam imperceptíveis, cuidá-la bem a seguir ao procedimento para que ela se torne cada vez mais... Portanto, a cicatriz fica lá. A cicatriz fica, mas muito imperceptível. E isso é repare, a cicatriz não é... Fica muito imperceptível ou fica imperceptível de todo? Não, fica muito imperceptível. Não fica imperceptível de todo. Um olhar clínico para uma cirurgia... Mas um olhar comum não existe?
Sim, claro que não. Pode ser uma pequena ruga, mas nem sempre o processo cicatricial decorre da melhor forma e são riscos que nós temos que falar sempre numa consulta pré-operatória. Mas quando eu não sei como é que é de chamar, se doente, se cliente, chega a si e lhe diz, bom, eu quero aumentar, não estou satisfeita com o meu traseiro, com o meu rabo, Sim, claro. Quero aumentá-lo, quero subi-lo, aconselha as opções ou segue a vontade da pessoa? Porque ela pode dizer, eu quero ter um rabo muito grande, eu quero, enfim, apenas adornar isto. Claro. É muito importante a gestão das expectativas e eu também não vou fazer uma coisa com a qual eu discordo totalmente. Eu não vou fazer uma cirurgia que colocar uma prótese do tamanho de uma forma completamente desajustada ao equilíbrio estético. Portanto, e felizmente os portugueses e as portuguesas são pessoas muito razoáveis e com muito bom senso. E, portanto, mas há exceções. Sem dúvida. E temos que as identificar e muitas vezes não operar e mas isso é comum às mulheres e aos homens? O quê? A procura, de facto, pelos implantes ou pela injeção de gordura. Sem dúvida. Pela alteração dos contornos dos glúteos. Os estudos, até há estatísticas mundiais, que notam que esta é uma das cirurgias com maior crescimento em termos percentuais. Que é incrível. Da ordem dos 15%, 20%. Nos Estados Unidos, no Brasil, andamos estatísticas mais fortes e que se vai repercutindo agora em Portugal. Doutor, muito obrigado por ter estado neste Deus e Diabo e pelos esclarecimentos que acabou aqui de dar. Muito obrigado.